Ok, Janaína, obrigado. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 2 de dezembro de 2020. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós iniciaremos a sessão de julgamento pelo primeiro item da pauta da tarde, que é o item 167, do contribuinte Milton Pascoal Piccini, ou Piccini, de relatoria do conselheiro Gregório. Esse item, 167, será paradigma para o item 168 do mesmo contribuinte, que é um repetitivo. Gregório, então, pode iniciar a leitura do seu relatório e voto. Eu vou direto ao voto, presidente. No início do voto, eu trato do objeto da atuação, em havendo necessidade, eu retorno ao relatório se for o caso. Então, indo direto ao voto, o recurso voluntário é tempestivo, entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas razões abaixo expostas. Da matéria não conhecida, o contribuinte, em algumas passagens do seu recurso voluntário, reporta-se a questão do valor da terra nua, conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos. E aqui são argumentações do contribuinte em relação ao PTN. Ocorre que, em relação à matéria análise, tem-se que falta ao recorrente interesse de agir em face do acatamento pelo órgão julgador de primeira instância das razões de defesa apresentadas em sede de impugnação, em verbos. O valor da terra nua. Aí aqui a decisão da DRJ. Relativamente ao valor da terra nua, foi considerado pela fiscalização o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte no atendimento à intimação no valor de 207 hectares, 207 por hectare, totalizando assim R$ 3.671.140. Para comprovar que o BTN por hectare do imóvel é menor que o tributado, o contribuinte apresentou o laudo de avaliação de imóvel rural de folha 101 a 125, elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de ART devidamente registrado no CREA, e da identificação das fontes de pesquisa, onde foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 107 reais por hectare, que será aceito em substituição ao considerado no orçamento. Assim, tendo o acordo da DRJ julgado procedente o pleito do recorrente neste particular, acatando o valor do BTN informado no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, entende-se que o recorrente não tem interesse em agir, interesse recursal neste ponto do recurso voluntário apresentado, o que impõe o não conhecimento desta matéria. Neste sentido, confira as sementes abaixo reproduzidas julgados em segredo de conselho e as dois precedentes do CARF. Ante o exposto, voto por não conhecer as alegações do contribuinte referentes ao valor da terra nua. Da LIGE. Conforme exposto no relatório supra, trata-se presente caso de notificação de lançamento com vistas de débito de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pelo contribuinte: não comprovação da área de preservação permanente, não comprovação da área de reserva legal e não comprovação do VTN. O contribuinte em sede de recurso voluntário sustenta em síntese a necessária observância do VTN acatado pela DRJ, a comprovação da existência das áreas de preservação permanente e reserva legal, a averbação da área de reserva legal na matrícula do móvel, a existência de área de pastagem inundada. Passemos então à análise de cada um dos itens de defesa do recorrente. Da área de preservação permanente. No que tange à área de preservação permanente, tem-se que o contribuinte declarou na sua DITR 2004 10.293 hectares de APP. Informa a fiscalização que o laudo apresentado pelo contribuinte não discrimina caso a caso, isso aqui é a fiscalização, não discrimina caso a caso cada área de preservação, detalhando os respectivos valores, conforme o artigo 2º da Lei 4771/65, não sendo possível a análise do mesmo, conforme o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, letra A da Lei 9393 de 96. Além disso, o contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão do auto declaratório ambiental, protocolizado junto ao IBAMA em até 6 meses, contado do término de prazo para entrega da TDR. O protocolo de ata apresentado é intempestivo, é datado de 17 de setembro de 2007, não alcançando os exercícios em questão. Pelo exposto, está sendo desconsiderado o valor declarado a esse título. A DRJ, por seu turno, em face dos laudos técnicos apresentados junto com a impugnação, concluiu que, apesar de o contribuinte ter apresentado laudo técnico, mapa e memorial descritivo para comprovar a existência
da pretendida área ambiental, tais documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos o cumprimento tempestivo da exigência de protocolização do ADA. De fato, assim se manifestou aquele órgão julgador. Aí, isso aqui é transcrição do acordo da DRJ, área de preservação permanente e reserva legal. Aí eu já vou lá para o último parágrafo dessa transcrição, no seguinte sentido. Embora tenha o impugnante apresentado o laudo técnico mapa memorial descritivo para comprovar a existência das pretendidas áreas ambientais, é necessário salientar que esses documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos o cumprimento tempestivo da exigência de protocolização do ADA. Pois bem, sobre o tema, esclarecedoras são as conclusões alcançadas pelo conselheiro João Maurício Vital no acordo 2301.005.968 de abril de 2009, abaixo transcrito, e aí aquela fundamentação que eu utilizo, já tem a orientação da PGFN. Eu poderia até citar, tem uma manifestação nova, né? Não trouxe, tem muito tempo que eu fiz esse voto. No caso de análise, com vistas a comprovar a PP declarada em sua DTR 2004, o contribuinte que já tinha apresentado um laudo técnico no curso do procedimento fiscal trouxe aos autos, junto com seu recurso voluntário, os laudos técnicos de área de preservação permanente de folhas 266 e 429, por meio dos quais o engenheiro agrônomo devidamente identificado através da ART concluiu pela existência das áreas de preservação permanente de 270 hectares e 57 hectares, respectivamente. São duas matrículas, né? Aí daí você tem dois laudos, uma para cada matrícula do imóvel. Neste contexto, à luz de toda a fundamentação supra, notoriamente daquela manifestada pelo conselheiro João Maurício Vital no acordo supracitado, ora adotado como razão de decidir no presente voto, impõe-se o reconhecimento da área de preservação permanente no total de 328 hectares, 328,0423 hectares. Da área de reserva legal. No que tange à área de reserva legal, tem-se que o contribuinte declarou na sua DTR 2004 a área de 3.671 hectares. A fiscalização, por seu turno, informa que as áreas declaradas como não tributáveis devem ser obrigatoriamente informadas em ADA, o qual deve ser protocolizado no IBAMA ou em órgãos estaduais delegados por meio de convênio no prazo de 6 meses, contados a partir do término do prazo fixado para a entrega da DTR. A DRJ, perfilhando o entendimento da autoridade administrativa fiscal, conclui pela imprescindibilidade de apresentação do ato declaratório ambiental com a área em questão devidamente declarada, mesmo estando a ARL devidamente averbada na matrícula do imóvel. Confira-se mais uma vez o entendimento do órgão julgador de primeira instância abaixo transcrito, e eu vou pedir licença para os colegas para pular essa leitura. Ocorre que, sobre a matéria em questão, o enunciado de súmula CARF número 122 dispõe que a averbação da área da reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador sobre a eventual falta de apresentação do auto declaratório ambiental. Dessa forma, tendo a recorrente comprovada a averbação da RL em data anterior ao fato gerador, impõe-se o reconhecimento da área de reserva legal devidamente averbada na matrícula do imóvel conforme a margem embaixo. Aí as duas matrículas com a averbação da área de reserva legal. Neste aspecto, impõe-se o reconhecimento da área de 3.509 hectares, 3.509,2344 hectares a título de reserva legal. Das áreas imprestáveis / inaproveitáveis. Defende o recorrente que a notificação de lançamento, o senhor auditor fiscal já considerou a área de 4.368 hectares de pastagem explorada, e esse montante deve ser mantido, mas é preciso observar também que na propriedade existe uma área de 5.668,61 hectares de pastagem que somente podem ser utilizados parcialmente, porque consistem em terras localizadas à margem de rios, lagoas e áreas de baixo relevo que acumulam águas pluviais represadas e permanecem submersas em níveis de 40 a 60 centímetros na maior parte do ano, tornando inviável a prática da exploração pecuária. Conotadamente, essas áreas são imprestáveis para exploração rural e, por falta de campo específico no DIAT, devem ser consideradas como área comprovadamente imprestável para atividade rural nos termos do inciso 6, artigo 10 do Decreto 4.382 de 2002, que deve ser excluída da tributação do TR. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que o contribuinte alega que não concorda com a tributação sobre áreas de terras tidas como inexploradas em razão da destruição das pastagens provocadas por inundações, tornando-as imprestáveis para a prática da atividade rural. As características apontadas pelo impugnante são próprias de região pantaneira, a qual é formada por imensas várzeas sujeitas a inundações constantes na maior parte do ano, fato já considerado na diferenciação favoravelmente aos proprietários rurais do índice de lotação e grau de utilização do imóvel. Portanto,
Essas áreas não se confundem com as áreas de preservação permanente ou de reserva legal, à base da matrícula dos imóveis, e por si só não serve de argumento para sua isenção. Nos termos do disposto no artigo 10, parágrafo 1º, 2, B e C da Lei 9393 de 96, as áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestáveis para atividade rural, para fins de isenção do ITR, devem ser comprovadas, além do ARA, com o ato do poder público que declare, em caráter específico, quais áreas da propriedade são consideradas de interesse ambiental e a que título. Não são admitidas declarações em caráter geral que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental. No presente processo, não foi apresentado o ato do órgão competente estadual ou federal declarando as áreas específicas da propriedade de interesse ecológico, razão pela qual não há como atender o pleito do contribuinte. Com a adoção desses procedimentos, evitam-se distorções e garantida estará a exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de contribuir para a maior obediência às normas ambientais em vigência. Calamidade pública. Sobre a alegação de ocorrência de calamidade pública na região, ressalta-se que a legislação apenas contempla a decretação desse estado em função de evento adverso que tenha destruído pastagens e plantações ou tenha ocasionado frustração da safra ou colheita, desde que reconhecido pelo governo federal. No presente caso, inexiste nos autos documentos que comprometam a situação no município de localização do imóvel que tenha culminado com a destruição da pastagem, até porque, conforme pode ser observado em consulta à declaração, o contribuinte declarou a área de pastagem correspondente a 4.368 hectares, sendo esta aceita pela fiscalização. Não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular. Isso porque o fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano não a torna imprestável, pois é possível a exploração da atividade econômica sobre a mesma, sendo que os ajustes relativos às suas limitações de uso encontram-se no valor atribuído à base de cálculo da mesma. As áreas inundáveis ou inundadas não se enquadram como área de preservação permanente nos termos da Lei 477165. Ademais, conforme bem pontuado pela decisão de piso, também não há nos autos notícia da existência de ato oficial da administração pública que a declare como de interesse ecológico, o que poderia, em tese, legitimar a exclusão da referida área do cálculo do TR. Neste aspecto, voto pela improcedência do recurso voluntário neste particular. Em face de todo exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não se conhecendo as alegações referentes ao valor da terra nua por falta de interesse recursal e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial restabelecendo as áreas de preservação permanente e reserva legal nos valores de 328,0423 hectares e 3.509,2344 hectares, respectivamente. É com meu voto, presidente. Ok, Gregório. Só uma dúvida, a área de preservação permanente não tem ADA, né, tempestivo, né? Tá. Não tem ADA tempestivo. Eu estou checando aqui a data de quando ele foi cientificado desse processo, porque me parece que ele apresentou um ADA, mas já depois do início da fiscalização. Mas tem ADA. Só tenho que ver quando é que ele foi apresentado. Me parece que foi depois do início do início da ação fiscal. Tá, então, em relação à APP, tem um ADA que foi apresentado depois de iniciada a fiscalização. E você está reconhecendo essa área, uma parte, né? O contribuinte tinha declarado 10.293, né? De APP, né? Isso. E essa informação está no laudo, isso? Essa parcela que está restabelecendo está no laudo. Com base no laudo que foi apresentado. No laudo, né? Que ele apresenta com impugnação, não foi, Greginho? O laudo, inclusive, não chegou a ser rechaçado pela DRJ, né? A DRJ não reconhecia a hora por falta de apresentação do ADA tempestivo. O fiscal rechaçou o primeiro laudo, né? Dizendo que não especificava a área com base no artigo 2º lá, não descrevia as áreas com base no artigo 2º da lei 4771. Mas aí ele apresentou outro laudo que foi acatado pela DRJ, né? E aí diminuiu o valor das áreas que apresentou, né, no laudo. Você está confirmando aí, Gregório, se o ADA... Ele foi cientificado do lançamento 13/12/2007.
E o ADA, parece que foi em setembro, mas já foi no curso da fiscalização, né? Tá, então já tinha iniciado a fiscalização. Já tinha iniciado a fiscalização. Gregório, você mencionou alguma coisa nova da Procuradoria, você lembra o que é? É uma decisão, é vinculante ou não? Você recorda? Foi, até a gente conversou sobre isso recentemente, né, no nosso fórum de debates. Aquela decisão para deixar de recorrer? Aquela orientação da Procuradoria para deixar de recorrer, justamente. Mas essa aí o próprio relator, o Maurício e tal, ele disse que não é vinculante. Não, essa aí não é, não, essa é antiga, né? A 2016. Essa fundamentação é antiga, porque a nova redação Tem que pegar aqui qual é a lei. Eu não estou localizando aqui agora, viu, Francisco? Eu já votava assim, então não, já tem tempo que eu fiz esse voto. Agora, essa soma da ARL, você colocou 3.509. Eu não estou encontrando mais de 3.200 pelas somas aí da verbação. Porque esse lançamento se reporta a essas duas matrículas, né? Você colocou aí? Correto. Não é isso? Aí faço as duas matrículas. Só que quando você somar... Se você somar as áreas reconhecidas, não dá 3.509, não. Eu 507. Olha, tem 1.507 na matrícula 39063. 1.507. Na matrícula 39064, nós temos 1.144. Não, essa segunda matrícula, a verbação é no sentido de alterar de 1.144 para 2.000, veja, isso. Então, pior. Você tem que somar 1.507, você tem que somar 1.507 com essa de 2.002. Certo, 1.506 dá 3.509. 3.509,23. É o que eu reconheci, 3.509,23. Tá certo. Tá certo. Já dá para votar, presidente. Tudo certo? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, perguntar mais alguma coisa? Não? Então aqui nós temos a área de reserva legal, né? A DRJ manteve a glosa por falta de ADA, mas o relator
mostrou ali, inclusive, transcreveu no voto um trecho ali da matrícula, mostrando que a área de reserva foi averbada. E com relação ao APP, o contribuinte, um dos motivos da DJ também foi a falta de ADA, né? ADA tempestiva. O contribuinte apresentou um ADA depois de iniciada a fiscalização, mas o relator está dando provimento a uma parte da APP por conta do laudo técnico apresentado. Então, vamos lá. Vamos fazer a coleta dos votos. Luiz, como você vota? Antes de votar, eu queria só dar um feedback aqui. Não, mas faz parte do voto, tá? Mas é só um breve comentário sobre é bem simples, é uma coisa é quase um preciosismo. É porque quando você, conforme estabelecido na NBR 14653, na verdade é interessante dizer que a 14653.1 e 14653, porque quando ele faz o laudo, ele considera as regras gerais, que estão na 1, e as normas específicas que estão na 3, certo? Para imóvel rural, porque para imóvel urbano é 1 e a 2, só isso. Com relação ao voto em si, eu vou divergir aqui do nobre relator apenas em face da APP, da área da APP, tá? Da área da APP, porque eu entendo que era obrigatória estar no ADA. E um detalhe é que isso é uma coisa que a gente tem, independente desse entendimento da PGFIN, porque isso tem norma cogente válida, que teleologicamente ela tem que ser interpretada, porque ela visa a proteção do meio ambiente. E essa norma aí, esse ADA, inclusive, esses laudos que ele traz aqui para ter, que os contribuintes trazem para ter de comprovação de APP, na verdade é um equívoco de origem, porque essas comprovações elas têm que ser direcionadas ao IBAMA, que é o IBAMA que fiscaliza essas áreas. Então, ele faz uma informação, tem o ADA que tem caráter declaratório, ele diz que tem aquelas áreas específicas lá, que são passíveis de dedução do IDR, e, como se diz, a qualquer tempo, a fiscalização do IBAMA pode solicitar que ele comprove. Aí ele comprova via laudos, inclusive está na legislação. Então, eu acho muito estranho, assim, eu acho que quando ele traz laudos para a autoridade fiscal sequer tem competência para fazer esse tipo de aferição. Quem tem que fazer esse tipo de aferição é o IBAMA. O IBAMA vai lá confirmar, pelo menos teoricamente é o que está na lei, né? Então, eu vou divergir contra ao APP, tá? Quanto ao APP. Eu vou divergir quanto ao APP. E eu vou acompanhar o relator nas demais questões. Ok, Luiz. Agora, exatamente, eu vou só divergir com relação ao APP. Não é o meu celular, pessoal. É do plano de saúde, eu vou atender aqui rapidamente. Eu já votei. Esperar o Luiz atender ali para eu coletar os votos. Ok, colegas. Desculpa aí, viu, pessoal? É que era uma ligação urgente do plano de saúde em relação ao procedimento que eu fiz aí. Tranquilo. Colegas, o Luiz, então, está votando, está divergindo do relator, ele está acompanhando o relator quanto à área de reserva legal e divergindo quanto à APP, negando provimento ao recurso quanto à APP. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência. Divergência. Renata, como você vota? Acompanho o relator. Relator. Rafael. Relator, presidente. Márcio. Eu acompanho o relator pelas conclusões, porque houve apresentação de ADA, ainda que intempestivo, nos termos do artigo 17-O, parágrafo 1º da Lei 6.938. Tá.
Assim, só comentando o voto do Márcio, sem querer afrontar muito longe disso, é que a questão da tempestividade ela é interessante para a fiscalização do IBAMA, sabe? Porque ela é que... então, se o contribuinte apresenta 5 anos depois, essa informação que está ali no lado ela é de pouca valia para a aferição dos fins assim para os fins que o IBAMA dá essa informação. Mas não discordo, mas nesse caso, por exemplo, esse caso específico, ainda mais tratado de uma área de preservação permanente, não há que se imaginar que ainda que apresentado intempestivamente o ADA, a área simplesmente surgiu uma área de preservação permanente. E aí se valoriza, então, o princípio da verdade material de fato, né, que é um dos objetivos do processo administrativo. Ele cumpriu com o dever ambiental, que é a apresentação do ADA, vai ser fiscalizado ambientalmente por isso. Cumpriu também, ainda que intempestivamente, com o dever de demonstrar a nós, nesse caso agora, a esse conselho, a existência da área. De novo, poderia ser diferente num caso sobre dedução, mas no caso de uma área ambiental, é muito improvável acreditar que, por causa que ele apresentou intempestivamente, aquela área vai nascer naquele tempo, ele vai conseguir provar uma área a posteriori. Mas é só por isso. Eu me sinto acolhido pela lei, que a lei exige, de fato, uma ADA para preservar a taxa de vistoria do IBAMA, me sinto também acolhido como fiscal, dentro da área tributária, no aspecto de que eu tenho uma prova cabal de que ele tem aquela área. Tá. Em relação aos conselheiros do CARF que entendem que precisa ter um ADA, essa posição tua agora é a terceira que eu vi, assim, as outras duas eu já conhecia de todos, essa tua é nova, então agora são 3 posições entre os conselheiros. Essa eu já tenho essa posição há bastante tempo, eu acho que todo... Não, é que você, se eu não me engano, você antes votava, podia ser intempestivo, desde que fosse antes da fiscalização, né? Não? Não importava? Eu tinha a impressão que era... O Gregório defendia isso. O ADA é intempestivo em relação à competência, porém antes do ato do início dos atos do procedimento. Né, Gregório? Bem... Tem uma posição de quem aceita o ADA intempestivo. Aceita o ADA... O Gregório defende que o ADA intempestivo ainda desde que anterior aos procedimentos. Então são 3 situações em relação ao ADA para quem exige o ADA, tá? O ADA tem que ser tempestivo, né? O ADA pode ser intempestivo desde que tenha sido apresentado antes do início da fiscalização e a terceira, desde que exista um ADA, não importa quando ele foi apresentado, o ADA, que seria a sua posição. Então tá, só para recordar apenas, a lei não menciona tempestividade. Parágrafo 1º do artigo 17O, ele só menciona que exige-se o ADA para reconhecimento da área. A intempestividade é uma interpretação sistemática com o Código Tributário, porque, afinal de contas, se você apresenta uma declaração, você tem que ter documentos que provem que você estava espontânea, a espontaneidade provada a partir destes documentos, esses documentos originais, mas só por causa disso, uma interpretação sistemática. E aí, como é uma interpretação sistemática, também pode ser feita uma interpretação sistemática com o rigor do processo administrativo sui generis, não necessariamente só fiscal, mas sui generis, que existe o princípio da verdade material. É só uma interpretação minha, sem tentar desapegar-me da lei. Sem desapegar-me da lei. Tá. Então, Márcio, você acompanha o Gregório pelas conclusões, isso? Pelas conclusões, porque ele vota pela prescindibilidade do ADA, mas eu voto pelas conclusões para restabelecer a área. Ok, então. Ana, como você vota? Eu acompanho o relator. O relator. Então, tá. Presidente. Oi, pode. Eu acompanho a divergência, né? Do Luiz, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidamente. Cadê? Meu Deus, está com um negócio aqui na minha frente. Só um segundo. Estou com o arquivo errado, peraí. Francisco, em relação a essa pergunta que você me fez, né, da PGFN, eu me lembro que eu tinha visto isso recentemente e
Não sei se você se recorda, foi na sessão passada ou sessão retrasada que a gente julgou um caso, acho que era até seu, e eu fiz o voto vencedor em relação à área invadida, MST. Se recorda? Foi. É o Mauser, né? Recordo sim. E aí, naquele caso... Isso, aí naquele caso eu citei um precedente de uma turma ordinária aqui do CAF, e aí eu estou com ele aberto aqui, só para contextualizar em relação a essa pergunta que você me fez. Diz aqui, no outro vértice, após a edição da Lei 13.874 de 2019, fruto da conversão da medida provisória 881, 2019, sobreveio nova sistemática do regime legal de dispensas e contestação e recursos encartado no artigo 19 da Lei 10.522, artigo 19 da 10.522, que culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório da PGFN, de forma que, ordinariamente, basta a manifestação da PGFN sobre a dispensa para que seja de observância obrigatória e, como acima transcrevi, existe dispensa manifestada, inclusive da lista de dispensa de contestar e de recorrer. Era essa observação, então fundamento para a gente seguir a orientação da PGFN, manifestação da PGFN, está aqui na Lei 10.522, artigo 19 e 19A. Aí a gente tem que analisar, porque pelo que você está colocando, passa a ser vinculante, né? Sim. Eu acho que seria o caso quando a gente vai estudar melhor isso aí, né, ou não? O artigo 19A da 10.522, inclusive, ele é direcionado para os auditores. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o artigo 19 desta lei observado. O artigo 19 fala justamente da dispensa da PGFN. E aí então, ele está vinculando a fiscalização, não os auditores, tá? Parágrafo 1º. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício de lançamento e de repetição do débito administrativo. De novo, a vinculação é para os auditores da Receita. Nós aqui não estamos como auditores da Receita. Nós estamos como julgadores. Pode ter um ato que vincule o conselheiro da Receita e não vincule o conselheiro... Não, olha, eu só discordo de uma coisa, Luiz, porque se o julgador de primeiro grau já poderia conhecer isso, então forma também todos os outros julgadores da esfera tributária administrativa. Mas eu acho que seja um tópico importante para análise, mas eu não imagino porque a gente precisa perder tempo agora, nesse exato instante, já que a votação já está concluída nos termos do relator. Acho que a gente pode estudar essa norma assim depois, agora. Concordo com você, Márcio. Concordo, plenamente. Vamos seguir a votação. Então, colegas, ficou assim, né? Por maioria de votos, mantido o voto do Gregório, ok? Eu vou fazer a leitura aqui do dispositivo. Gregório, veja se é bem isso aqui, tá? Antes, deixa eu só... O conhecimento foi unânime, né? O conhecimento parcial. Isso. Ficou assim, ó, o dispositivo. Acordam os membros do colegiado por... Veja, eu estou lendo o dispositivo do item 167 do contribuinte Milton Pascoal Piquini ou Pichini. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo... ninguém discorda do conhecimento parcial, né? O VTN lá, ele não teve interesse recursal, né? Então, eu vou repetir. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao valor da terra nua, por falta de interesse recursal. E, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial da seguinte forma. Tá? Dar-lhe provimento parcial da seguinte forma.
2 pontos. Aí eu coloquei no voto, parênteses, e, fecha parênteses, por unanimidade de votos, restabelecer a dedução de 3.509 hectares, não vou ler os quebradinhos, hectares, da área de reserva legal glosada, e, por maioria de votos, restabelecer 328 hectares da área de preservação permanente glosada, vencidos os conselheiros Luiz, Francisco e Dene, que negaram o provimento ao recurso quanto à APP. Tá no dispositivo, quando eu falo área de reserva legal, entre parênteses coloco a ARL, coloco o dispositivo, né? Então no final ficou a APP, mas eu já tinha mencionado anteriormente que a APP é a área de... Pode ser assim então? Então, por unanimidade de votos, restabelecer a dedução dos 3.500 da área de reserva legal glosada. E, por maioria, restabelecer os 328 da área de preservação glosada. É isso, né, Gregório? Pode ser assim, né? Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco e Dene, que negaram o provimento ao recurso glosado. Aí, votou pelas conclusões. Votou pelo não, como é que é? Quanto à APP. APP, isso é. Votou pelas conclusões. Quanto à APP, votou em relação à APP. Então, assim, em relação à APP, votou pelas conclusões o conselheiro Márcio. Ok. Quanto à APP, quanto à APP, quanto à APP. Quanto à área de preservação, votou pelas conclusões o conselheiro Márcio. Isso. É isso aí, pessoal. Então, essa decisão, então, vai ser replicada no item 678, porque é um repetitivo. Ok? Agora nós vamos passar para o item 169, da contribuinte Maria Guilhermina Provenzano da Luz, Maria Guilhermina Provenzano da Luz, item 169, também de relatoria do Gregório. Tanto esse como o anterior, eles já estão na nossa pauta há bastante tempo, é bom que sejam julgados. Né? Gregório, pode iniciar a leitura. Eu vou direto ao voto, presidente. No voto, eu trato do objeto de atuação e, havendo necessidade, eu retorno ao relatório, se for o caso. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se presente caso de notificação fiscal com vista de débitos de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação da área de preservação permanente, não comprovação da área de reserva legal e não comprovação do BTN. A contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende em síntese a nulidade da decisão de primeira instância por cesseamento do direito de defesa, a prescindibilidade da apresentação do ADA para a dedução do APP e ARL, a comprovação da APP e da ARL por meio de laudo técnico, a averbação da ARL na matrícula do móvel e a regularidade do BTN informado na DTR. Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela recorrente. Aqui, no início, eu faço aquela fundamentação legal do conselheiro Francisco Ibiapino Luz, aqui transcrito. E aí, seguindo lá na frente já. Então, dá para eliminar de nulidade da decisão de primeira instância. A contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cesseamento do seu direito de defesa em face do indeferimento pelo órgão julgador de primeira instância do pedido de realização de diligência / perícia. Razão não assiste a recorrente. Sobre o tema, o artigo 18 do decreto 7235 estabelece que a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício, com requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o exposto no artigo 28. No presente caso, o julgador ACO entendeu que o motivo apresentado pelo impugnante para justificar a realização da perícia foi corroborar as informações veiculadas na peça impugnatória. A realização de perícia, nesse caso, serviria apenas para levantar provas a favor da contribuinte, que poderiam ser por ela produzidas por outros meios, razão pela qual o seu pedido de diligência deve ser rejeitado.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesmo de forma legal. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção. Como se pode ver, a determinação de diligência é uma faculdade dada à autoridade julgadora, que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo. Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de diligência, rejeitando-se assim a preliminar suscitada pela recorrente. Da área de preservação permanente. No que tange à área de preservação permanente, tem-se que a contribuinte declarou na sua DTR 2004 450 hectares. Informa a fiscalização que as áreas declaradas como de preservação permanente e reserva legal foram glosadas por falta de apresentação de documentação comprobatória exigida pela legislação do ITR. Para beneficiar-se da isenção fiscal e da redução do imposto, o contribuinte deve comprovar, quando intimado, as informações declaradas na DTR. A obrigatoriedade de apresentação do ADA está disposto no artigo 17, parágrafo 1º da Lei 6938/81, com a redação dada pela lei e tal. A contribuinte, por sua vez, defende que a isenção do ITR sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal não exige prévia apresentação de ADA, bastando para tanto a mera declaração do contribuinte nesse sentido, ressalvada a possibilidade de a administração demonstrar a falta de veracidade da declaração do contribuinte. Defende ainda a contribuinte que o laudo ambiental confirma existirem 500 hectares de cobertura vegetal que devem ser absolutamente preservados. Sobre o tema, e aí o precedente do conselheiro João Maurício Spital, acordo 23.01005/968, abaixo do transcrito, sobre a prescindibilidade de apresentação do ADA. No caso em análise, com vistas a comprovar a PP declarada em sua DTR, a contribuinte juntou aos autos o laudo ambiental e avaliação do imóvel, por meio do qual o engenheiro agrônomo, devidamente identificado através de ART, concluiu pela existência de uma área de preservação permanente de 178 hectares, conforme evidencia a imagem da tabela abaixo extraída do referido laudo. Neste contexto, à luz de toda a fundamentação supranotoriamente daquela manifestada pelo conselheiro João Maurício Spital, no acordo já citado, ora adotada com razão de decidir no presente ponto, impõe-se o reconhecimento da APP na ordem de 178 hectares. Da área de reserva legal. Inicialmente, todo imóvel rural deve manter uma área de cobertura de vegetação nativa de reserva legal, conforme a Lei 4771, abaixo transcrito. Vale consignar que a isenção da área de reserva legal da base de cálculo do TR carece de certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel comprovando formalmente a sua averbação por interesse ambiental antes da ocorrência do fato gerador. Por oportuno, supracitada isenção está disposta que a base legal, vamos ao caso concreto, aqui o enunciado de súmula CARF, que fala da averbação. Ocorre que, no caso em análise, a averbação de 330 hectares da área de reserva legal ocorreu no dia 12 de janeiro de 2014, ou seja, posteriormente à ocorrência do fato gerador do período em análise. Registre pela sua importância que, em relação à RL em análise, o valor declarado pela contribuinte em sua DTR 2004, 56 hectares, diverge do valor informado no laudo ambiental apresentado, que foi 221 hectares, que, por sua vez, não corresponde àquele averbado na matrícula do imóvel depois da ocorrência do fato gerador, 330 hectares. Neste aspecto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular. Da área de interesse ecológico. Embora não tenha declarado, a contribuinte defende, com base no laudo ambiental apresentado, a existência de uma área de interesse ecológico do imóvel, no imóvel objeto de atuação. O reconhecimento da cidade de isenção tributária está condicionado à apresentação tempestiva de ato específico federal ou estadual declarando reportada área como de interesse ambiental. E aí a fundamentação legal. Isto posto, ausente nos autos referidos à declaração de interesse ambiental mediante ato específico federal ou estadual, não há como prosperar a pretensão da recorrente neste particular. E aqui, sobre a apresentação prévia de documentos, é só uma citação. Em relação ao VTN, de início, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi habilitado pela autoridade fiscal com base no CIPT, apurado a partir do valor médio das DTR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola. A matriz legal que ampara reportado o procedimento, arbitramento baseado nas informações do CIPT, está contida no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9396 de 96, combinado com o artigo 12 da Lei 8629 de 93, abaixo transcritos. Por oportuno, revela registrar que este Conselho vem decidindo pela impossibilidade de utilização do VTN médio calculado a partir das declarações de DTR para imóveis localizados em determinado município, com base para arbitramento de valor da terra anula pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, o referido procedimento não poderia servir de parâmetro
pois não reflete a realidade e a peculiaridade da ciência, a localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se. E aí, precedentes aqui do CARF. Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do imóvel rural, tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte. Neste sentido, inclusive, foi o julgamento do processo número tal da mesma contribuinte referente ao exercício de 2003, abaixo transcrito. Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução da área de preservação permanente no valor de 178 hectares, a dimensão, né? Bem como para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte, impondo-se o recálculo do imposto devido em face de tais reconhecimentos. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Então, você está restabelecendo, então, uma parte da... É uma parte, né? Da APP. Uma parte da APP e está mantendo o VTN declarado. É isso, né? Uma parte da APP e o VTN declarado. A área de preservação permanente declarada por ele foi de 450 e você está restabelecendo 178. No caso aqui não tem ADA, né? Não tem ADA, tem só o laudo técnico. Vamos lá, então. Aí eu dei uma olhada ali no processo, de fato, você não trouxe a tela aqui, né? Não. Mas, de fato, o VTN não foi arbitrado com base levando em consideração a aptidão agrícola, né? E sim a média das declarações. Então tá, vamos fazer aqui a coleta dos votos. Luiz, como você vota? Eu voto por negar provimento a recurso voluntário. Porque perceba, essa questão da gente está reconhecendo aqui uma APP, uma área de APP, e não está no IBAMA. Veja que situação, né? O IBAMA nem sabe que essa área de APP está registrada até para eventuais fiscalizações e controle de desmatamento, mas a gente está reconhecendo. Aquela questão que eu disse, há um equívoco quando a gente aceita esse laudo de APP, porque eles estão sendo direcionados para o órgão errado. Não é a Receita, o órgão jogador da Receita que vai ter que receber. É uma obrigação, um dever do contribuinte, dever instrumental, inclusive, de municiar o órgão devido de fiscalização, que é o IBAMA, apresentar os dados tempestivos e comprovar e apresentar todas as informações necessárias a uma eventual fiscalização do órgão específico, que é o IBAMA. Aí está trazendo para nós. O IBAMA não sabe dessa área, mas nós estamos dizendo que a área tem, porque tem um laudo técnico, né? Uma situação meio que surreal. Agora, com relação ao VTN, aquela história que eu falei, é um comando legal que tem que haver pelo CIP, tá? Mas o fato da Receita não dispor da informação, não invalida, porque até seria responsabilidade do contribuinte fazer prova do que ele das informações que ele está prestando na declaração. Aí esse VTN, no caso, seria realmente para o órgão fiscal. O órgão fiscal ou seja, o fato da fiscalização ter usado, não ter usado o CIP, porque não dispõe da informação. E é uma informação que depende de terceiros, depende dos convênios, né? Eu não sei se vocês sabem, mas muitas prefeituras, muitos municípios estão tomando as rédeas desse TR, não preferem mais o convênio com a Receita Federal, exatamente com o objetivo de arrecadação, né? E por ser uma informação assim que foge ao controle da Receita, a gente é obrigado a que o Estado proceda como se diz, ao convênio. Ele não é obrigado a isso. A União não pode obrigar o Estado a fazer isso, nem muito menos o município. Então, o autor da Receita ele trabalha com a informação que ele dispõe. Se o contribuinte entende que declarou X hectares com o VTN e aquele valor está correto, ele que prove. A gente vai ter que aceitar
apenas pelo fato de não ter informação suficiente, então a informação do contribuinte está correta. Não é bem assim, sabe? Eu acho que isso é uma via de duas mãos. Aí eu vou negar provimento a recurso obstáculos. Presidente. Ok. Tá. Vamos seguir, então. Francisco, como você vota? Eu vou divergir só em relação à APP. Só complementando, eu tenho um entendimento diferente do Luiz em relação à aptidão, porque é um arbitramento, e quem está arbitrando é a Receita, ela está arbitrando com as informações que ela dispõe das declarações lá do município. Então, o município e a Secretaria Estadual, ela não está, apesar da lei sugerir o convênio, ela pode até resistir em fazer o convênio, mas se o auditor intimar o município tem que prestar essa informação para ele, para aquele caso específico ali. Então, eu acho que cabe a fiscalização, se não tiver o CIFRA, caberia ela intimar e achar um parâmetro, seja em cartórios, alguma referência, para ela partir, não simplesmente partir das declarações do contribuinte que a Receita dispõe. Né? Por isso que eu mantenho o meu entendimento de divergir em relação a só a APP e manter o restabelecimento do VTM declarado. Ok. Renata, como vota? Acompanho o relator. Relator. Rafael. Relator, presidente. Ok. Márcio. Eu acompanho a segunda divergência, encabeçada pelo Francisco. Ok. Ana, como vota? Eu acompanho o relator. Relator. Eu vou acompanhar a divergência também do Francisco. Pessoal, aqui não dá para dizer que teve 3 decisões, né, para fazer... Não, né? Não, teve maioria em relação a uma das, não teve empate, não. Então teve tá. maioria. Então tá. Então... Na verdade, olha só, teve a função do Gregório, que foi dar provimento a recurso auditário, teve a minha decisão, que foi negar provimento a recurso auditário, e teve a terceira linha, que teve 3 colegas que votaram, que é dar provimento em menor extensão. Né? Em menor extensão. Isso, mas você só faz votação sucessiva, porque aqui tem 3, né? Você só faria votação sucessiva se não tivesse alcançado maioria. Se uma das proposições não tivesse alcançado maioria. Exatamente, Gregório. Mas teve maioria. Ficou 4-3-1. Tá. Acho que a consideração do Luiz é em relação ao dispositivo, né? Que Beni vai anotar, né? Isso. Só um instantinho, tá, colegas? Eu tinha já redigido o dispositivo, mas daí com a decisão do Luiz eu estou alterando um pouquinho. Só lembrando, São Francisco, essa questão de você dizer que ele teria que intimar o município, para o município formar, poderia até haver essa intimação, mas você tem que ver que a responsabilidade toda da comprovação não é da Receita, porque isso é um tributo, quando tem um convênio, é compartilhado. O interesse também é do município. 50% da arrecadação. E independentemente disso, eu acho que quando o contribuinte ele diz que tem X hectares lá no VTM, ele deve ter algum elemento para isso. Ele não tirou isso da manga, ele da cartola, digamos assim, né? Ele teve algum parâmetro para informar que tem isso. E esse parâmetro é que precisava ser vir juntamente com a impugnação, porque é como elemento de prova dele, como argumento de defesa. Eu tenho X VTM por isso. Aí mostram os fatos que comprovam isso aí para que o órgão de fiscalização
se proceda à aferição. Mas, independente disso, eu estava aqui calculando, doutores, quando haver os convênios, os municípios que têm os convênios, veja bem que situação interessante vai acontecer. O fiscal que vai lançar não vai ser o fiscal da Receita, tá? Vai ser o fiscal do município. Só que ele vai lançar com base na regra da Receita, quanto às instruções normativas. Quem vai julgar o lançamento desse fiscal do caso de impugnação não vai ser o... Quem é que vai julgar isso aí? Vai ser o próprio município ou a Receita. Que, como você disse, é a União, que tem as normas e a Receita tem as instruções normativas. Quer dizer, se for a DRJ que faça isso, quer dizer, a Receita vai estar julgando um lançamento de um outro ente federativo emitido por um fiscal de lá. Aí vem para o CAF, aí vai julgar um lançamento que não foi da Receita Federal. É uma situação meio estranha, né? Mas assim, vai acontecer, viu? Porque tem muitos municípios que estão principalmente aquele lá do agronegócio ali do Mato Grosso do Sul, pela rentabilidade das terras, pelo valor das terras, os municípios a maioria já estão fiscalizando mesmo, eles não têm mais convênio com a Receita. De fato, o que eu acho que deveria acontecer nessas reformas aí era essa competência passar totalmente para o município. O imóvel está lá no município, ele já participa da arrecadação, né, e ficar totalmente com eles e sair da União, isso daí. Tem que fazer uma PEC, né? Tem que ser uma PEC para modificar a configuração lá dos tributos. E passaria, não seria mais um tributo da União, passaria a ser um tributo da esfera municipal. Você lembra? Isso aí veio do INCRA. Antes disso aí era um imposto do INCRA lá. Desligou o microfone. Chico, desligou o microfone depois do INCRA. E ficava aí, ninguém mexia nisso, como o ITR também ficou um mundo aí. Depois que esses grupos grandes começaram a desenvolver e aparecer e começar a ver essas autuações, foi que começou a se analisar a partir também desses convênios com as prefeituras, né? E a Receita, a fiscalização, porque eu fiquei na frente da delegacia aqui, eu me recordo de ter assinado até um MPF autorizando selecionando a fiscalização. Esses lançamentos praticamente são de malha, né? São de batimento de malha. Mas, assim, a fiscalização do município seria mais eficiente, porque está mais próximo, né? Ele está mais próximo dos fatos. Então, ele teria muito mais facilidade de fazer isso. Só um pouquinho, colega, estou finalizando aqui. Veja bem, no caso da fiscalização municipal, ele vai usar normas federais, né? Do jeito que está hoje, né? Na configuração que está hoje. Aí o contencioso vai ser aonde? Se você está usando normas federais, vai ser o município ou a União que vai fazer o controle legal da situação. Quando mudar a competência, vai ser do jeito que está, né? Enquanto não, vai continuar assim. Eu estou vendo, isso que eu estou dizendo, fica como está, mas a DRJ vai julgar lançamento de fiscal do município? O que eu estou falando é só um aperitivo, é somente por questão assim, a gente vai estudando os tributos e vai assim, se deparando com várias situações diferentes, assim, né? A gente fica assim, meio que sem resposta. E sem contar que esses recursos de ITR, eles são bem extensos, né? Bem aprofundados, às vezes até a gente fica admirado da qualidade do recurso com, às vezes, os valores envolvidos ali. E são 4 horas normalmente, esse critério é complicado para a gente. Geralmente o produtor rural tem um filho que é advogado e faz de graça isso, né? Ele tem que mostrar serviço.
Já me falaram também que eles têm muitos problemas ambientais, questões de trabalho, x-trabalho, e aí normalmente tem grupos, tem associações, tem bancas de advogados, né? Porque veio, dos anos para cá, veio uma alteração muito grande na legislação trabalhista, com grandes reflexos, principalmente no campo. Então, antes, muito se fazia um pagamento não era computado em folha, muitos detalhes, e depois isso passou, veio alterando, de fato, e veio também tendo alguns problemas em relação à própria questão do Ministério da Agricultura e Pecuária, questão de nota, legalidade, e depois ainda veio a questão ambiental. Então, passou-se a ser mais presencial o advogado nessa questão aí para eles. Isso é fato. Principalmente com a questão, a parte de usinas, de usinas de álcool, de açúcar e álcool, que passaram a grande produtividade, região interior de São Paulo, Paraná, Minas, Bahia, começaram a ter alguns, não é um problema, na verdade, não se cumpria a lei, porque eles eram os fortes da vez, né? E aí, com as autuações, passaram também a corrigir tudo isso. Francisco, de um tempo para cá, alguns produtores viram a possibilidade de explorar a atividade como pessoa jurídica. E aí exigiu mais um contador, mais um advogado, porque até então ele explorava a terra, a declaração de terra ele estava lá, e ele tocava a vida, né? Quando ele viu a possibilidade de explorar como pessoa jurídica, até para ter alguns reconhecimentos, principalmente pessoa de orgânico, exportação de produtos, tudo, aí eles passaram a ter mais essa participação jurídica, vamos falar. No caso, colegas, da APP aqui deu empate, né? Isso? Deu empate, né? Terminando aqui, só um instantinho.
Colegas, vejam se ficou assim, então. Se ficou bom assim. Parece fácil, né? Nossa, é só colocar no papel, é tão simples. Mas na hora que vai montar aqui o texto, quando tem essas... Ó, o item 169 da contribuinte Maria Guilhermina Provenzano da Luz. Ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário. Tá? Vou começar assim. E dar-lhe provimento parcial da seguinte forma. Parcial da seguinte forma. 2 pontos. Izinho, entre parênteses. Por maioria de votos, restabelecer o VTN declarado pela contribuinte, sendo vencido o conselheiro Luiz, que negou o provimento ao recurso quanto ao VTN. E, por determinação do artigo 19e, acrescido tal pela lei, em face do empate no julgamento, restabelecer a dedução de 178 hectares da área de preservação permanente glosada, sendo vencidos os conselheiros, daí Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram o provimento ao recurso quanto à APP. Pode ser assim? O que você acha, Gregório? Pode ser? Então, eu estou dizendo que por maioria foi dado provimento, foi mantido o VTN declarado, por maioria, sendo vencido o Luiz. E por determinação do artigo 19, em face do empate, foi restabelecida a dedução dos 178 hectares, vencidos daí os conselheiros, daí o Luiz, o Francisco, o Márcio e Dene. Então tá, ficou assim, tá bom? Essa mesma decisão vai aplicar no 170 de sua relatoria? Vai. O 170 é paradigma, é repetitivo. Daí vai ser repetitivo. Oi? Ah, não, para mim ela tá se mexendo para mim. Para mim ela deu um sinal de vida ali, ó. Estou viva. Tá, então, colegas, fizemos então o item 169. Eu também tô quase morta aqui, meu querida Ana. Acontece. Então, fizemos o item 169, agora vamos fazer o item 170 é repetitivo do item 69, o 69 é a decisão do 169 vai ser reproduzida no 170, agora vamos fazer o item 171, olha só, Ana, 171, da Bertol Trading S.A. Bertol Trading S.A., item 171, que vai ser repetitivo, vai ser paradigma para o item 172, que é repetitivo, também do mesmo contribuinte. Ana, pode começar, então. Aqui no caso, a contribuinte foi glosada a área dela declarada de 850 hectares de áreas com reflorestamento. Quando ela foi intimada, a fiscalização pediu para ela apresentar o laudo e as notas fiscais. Ela apresentou só o laudo, a fiscalização aceitou o laudo, mas disse que precisava, de qualquer jeito, das notas. A DRJ, no mesmo sentido, falou que o laudo era apto, mas que faltavam as notas fiscais. Aqui no recurso voluntário, ela traz notas fiscais, que ela diz que comprovam a venda da madeira referente a essas áreas que houve o reflorestamento. Então, ela diz que está anexando nas páginas 116 a 187 as notas fiscais de comercialização da madeira por amostragem. E eu estou votando por aceitar essas notas fiscais para comprovar a área dela com reflorestamento. Uma observação, o meu processo aqui, ele é ano calendário 2007, eu acho que esse do repetitivo é o ano calendário 2008. Então, o ano calendário, o exercício 2007, as notas deveriam ser do ano 2006. E para o outro, que é o de 2008, as notas deveriam ser do ano 2007. As notas que tem aqui nesse processo, elas são do ano de 2007. E aqui deveria ser do ano 2006. Mas eu acho que, de forma fática, não é possível que ela tenha feito venda de madeira em 2007 se ela não tivesse em 2006.
E o Rafa está ali confirmando, eu nunca vi um eucalipto na minha vida, eu acho. Eu não sei o que é um eucalipto, então... Eucalipto nasce igual pé de feijão num copinho com algodão em água, tá? Ele demora. Então, até onde eu sei ele demora. Então, se em 2007 ela vendeu a madeira, em 2006 a árvore estava lá de qualquer jeito. Então, essa questão do ano das notas não seria um óbice para serem aceitas aqui. Nossa, por aqui tem tanto eucalipto. Aqui. Eu acho que aqui pode até ter, mas talvez eu não saiba bem o que eles são. É isso que eles usam para fazer papel e celulose, não é? Eu acho que no parque aqui da cidade tem eucalipto, mas... Nossa, tem muito aqui, daqui de São Paulo para minha cidade de origem. Tem muito. Então, eu estou votando pelo provimento do recurso. E uma outra observação é que o auto de infração foi lavrado contra a Bertol Trade. E as notas fiscais estão em nome da Bertol S.A., Indústria, Comércio e Exportação. E ela tem um contrato de cessão do direito de exploração da floresta. Ela trouxe também esse contrato de cessão de direitos, que está as folhas 110 a 115. Então, é por isso que quem emite as notas fiscais é a Bertol S.A. e não a Bertol Trading, que é a contribuinte aqui no caso. Ana, vou pedir vista de mesa esse processo para dar uma olhadinha, tá? Tá bom. Daí a gente retorna com ele amanhã, se der. Vista de mesa. Amanhã a gente retorna com ele. Deixa eu dar uma olhadinha com mais calma. Tá, então, colegas, o item 171, a conselheira, então, no voto, ela está dando provimento ao recurso, e eu pedi vista de mesa para dar uma estudadinha, daí a gente, de repente, retoma esse julgamento amanhã. Daí, tá? Eu acho que hoje à noite eu dou uma analisadinha, a gente estuda, retoma o julgamento amanhã. Até se mais alguém tiver dúvida, aí é uma oportunidade aí para dar uma olhadinha no processo, ok? Esse foi o item 171, que vai ser paradigma para o item 172. Agora nós vamos fazer o item 173, que é de minha relatoria, é a área de reserva legal, deixa eu colocar lá. São dois do mesmo contribuinte. A Ana também fez voto desse contribuinte, né, Ana? Do Atílio, você teve no mês passado, parece mês retrasado, não sei. Acho que foi retrasado. Tá, já estão disponibilizados lá. Vamos fazer o item 173, então. Deixa eu achar aqui. Colegas, nós vamos fazer o julgamento agora do item 173 da pauta do contribuinte Atílio Carvalho Silva. Item 173 do contribuinte Atílio Carvalho Silva. O item 173 é de minha relatoria. Tá? Já disponibilizei o voto e vou fazer um resuminho bem rápido ali do relatório e aí já passo para o voto. Eu deixei em destaque em amarelo ali o que é mais relevante no relatório para ler, e eu já passo para o voto. Trata-se então de notificação de lançamento referente a imposto de renda sobre a propriedade territorial rural do exercício 2010, tendo como objeto o imóvel denominado Projeto Integrado Trairão Gleba, AL. Ok? No procedimento em análise e verificação da documentação apresentada e das informações constantes na DITR de 2010, a fiscalização resolveu glosar a área reservada, a área de reserva legal de 3.000 hectares, igual à área total do imóvel declarada.
além de alterar o valor da terra nua declarado de R$90 mil para R$481.800 por hectare. Com R$481.800, que daria R$160 por hectare, com base no valor constante no sistema de preços da terra, instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$41 mil, conforme demonstrado das folhas tais. Cientificado do lançamento, o contribuinte ingressou com impugnação. Ao julgar a impugnação, a turma julgadora de primeiro grau concluiu por unanimidade de votos pela sua improcedência. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando o seguinte, que concorda com o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização, ele não discute o valor da terra nua. Nos termos do laudo técnico apresentado, 100% da área do imóvel corresponderia a uma área de reserva legal, o que justificaria a isenção tributária sobre a área declarada na DITR. Conforme decisão citada no recurso, acordo número tal, o CARF vem decidir admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a apresentação do ADA e sem a verbação da RL da área de reserva legal na matrícula do imóvel. É o relatório. O recurso voluntário tempestivo atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Considerações iniciais. Como visto no relatório acima, em que pese a decisão de primeira instância ter mantido o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização, bem como a glosa da área de reserva legal, em sede recursal, o recorrente, deixa eu fazer uma marcação em vermelho aqui para fazer um ajuste na redação. Em sede recursal, o recorrente concorda com o VTN arbitrado e questiona apenas a glosa da área de reserva legal, razão pela qual trataremos no presente voto tão somente dessa glosa, da área de reserva legal glosada. Nos termos da decisão recorrida, foi mantida a glosa da área de reserva legal informada na declaração do ITR, por falta de apresentação do ato declaratório ambiental e por falta de verbação da ARL à margem da matrícula do imóvel. Em seu recurso, aduz o recorrente ter trazido aos autos um laudo técnico que atestaria a existência da área de reserva legal, bem como que seriam desnecessários o ADA e a verbação dessa área à margem da matrícula do imóvel para fazer jus à isenção. Pois bem, de fato, estando a área de reserva legal averbada à margem da matrícula do imóvel, o ADA se torna desnecessário, sendo esta a inteligência da súmula CARF 122. Todavia, não há como se dispensar a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel. Aí eu cito a legislação, que fala sobre isso, né? Cito a lei 4771 de 65, cito o decreto 4382 de 2002, trago a instrução normativa, outro sim, nos termos da instrução normativa número tal, para que o contribuinte possa fazer jus à isenção, além da necessidade de a área reserval ser averbada, essa averbação deve ter sido realizada antes da ocorrência do fato gerador. Quanto ao acórdão citado pelo contribuinte, pela recorrente, cabe destacar que tal decisão não tratou de área de reserva legal, tendo apenas o relator do voto vencido manifestado, em determinado ponto do voto, o seu entendimento pessoal pela desnecessidade do ADA e da averbação. Ademais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais desse Conselho tem firmado o entendimento pela necessidade da averbação. Confira-se. Eu trago duas decisões do CARF e da Câmara Superior. Diante desse quadro, pela falta de averbação da área de reserva legal, mantemos a decisão recorrida e, consequentemente, a glosa efetuada pela fiscalização. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Ele tinha declarado toda a área dele como área de reserva legal, foi glosada pela fiscalização e ele não trouxe o ADA seria desnecessário para mim, pelo menos, mas a área não está averbada, né? Então estou negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse voto ou o processo? Posso
perguntar então como vocês votam. Luiz, como você vota? Eu acompanho o relator. Ok. Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco, como você vota? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Eu acompanho. Ok. Então, colegas, em relação ao item 173 da pauta, 173 da pauta, ficará assim o resultado. 173 de minha relatoria e do contribuinte Atílio Carvalho Silva. Item 173. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 173 é paradigma para o item... Só um instantinho. O item 173 é paradigma para o item 174. Estou reproduzindo aqui. Ok. Agora vou fazer, então, vamos fazer agora o julgamento do item 175, que também é de minha relatoria, também do mesmo contribuinte. Item 175. É meio parecido, talvez seja até meio igual aqui. Vamos lá, item 175, Atílio Carvalho Silva. Tá? Traz notificação do lançamento, referente ao imposto de renda da propriedade territorial rural, 2010. Esse é um outro imóvel. É a mesma coisa, é um outro imóvel. Né? Esse aqui é referente ao imóvel, o mesmo exercício, 2010. Aqui o imóvel chama-se Boa Sorte. Né? No procedimento fiscal de análise e verificação da documentação apresentada e das informações constantes na DITR do ano de exercício 2010, a fiscalização resolveu glosar a área de reserva legal de 3.000 hectares, igual à área total do imóvel declarado, além de alterar o valor da terra nula, também fez alteração, e para que os valores são iguais, né? Cientificado do lançamento, o contribuinte ingressou a impugnação. Ao julgar a impugnação, a turma julgadora de primeiro grau conclui a sua improcedência. O contribuinte traz as mesmas alegações. Esse aqui é igual. O que ele tem de diferente do outro, além do endereço da área? Deixa eu ver se ele tem uma coisa, algo diferente. Presidente. Oi. Posso fazer uma observação? Esse caso é exercício 2010. O contribuinte foi cientificado em abril de 2015. De modo que, se houve antecipação do pagamento do imposto, estaria decaído pelo 150, parágrafo 4º. Converter em diligência, Gregório? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma vista de mesa, eu mesmo, no meu voto, de uma vista de mesa. Deixa eu dar uma olhadinha, porque faz tempo que eu fiz esses processos aqui, os votos, deixa eu só ver qual a diferença, e já aproveito e vejo essa questão da decadência também. Tá certo? Tudo bem. Eu vou pedir uma vista de mesa, engraçado. Então tá. Vou pedir uma vista de mesa, eu vejo isso aqui.
O anterior também, né? Era 2010, né? 2010. E foi constituído em 2015, abril de 2015. Cadê ele agora? Sumiu aí. Não, mas eu dou uma olhadinha nos dois. O outro já foi julgado, né? Mas eu dou uma... Na pior das hipóteses, embarga, né? O outro, né? Na pior... Embarga a primeira decisão, né? Isso. Então tá. Não a segunda, não na do repetitivo, mas embarga a primeira do... Vai inverter. Apesar do que, veja, você pode reconhecer de ofício, né? Não é obrigado a reconhecer de ofício, né? A decadência, né? Pode reconhecer de ofício, né? Não podemos que se a gente for fazer nesse, um 7.5, teria que ter feito um 7.3, fica meio que... Incoerente. Exatamente. Então, colegas, o item 175, eu estou tirando, então, com vista de mesa, vou dar uma estudadinha nele, só ver se está tudo certo. E aí vou ver a questão da decadência e a gente retoma amanhã junto com aquele da Ana, tá? E agora, o outro processo do DENE também tem esse mesmo problema, foi 2010, constituído em abril de 2015. Não, mas o outro é 2013, não? 2010. Não, 2010. O lançamento não foi em 2013, não? O exercício é 2010, mas acho que o lançamento foi em 2013. Não, foi em 2015, 22 de abril de 2015. Pelo menos tem aqui no DRJ. 22 de abril de 2015. E é o mesmo ano calendário, 2010, o mesmo exercício, é 2010. Teria o mesmo vício. Teria que checar a mesma... Vício não, né? Teria que checar a mesma informação. Eu não chamaria de vício, né? Não é bem vício. Não é bem vício, assim. Mesma situação. Teria que verificar. Agora, veja bem, não é que pode reconhecer, não. É matéria de ordem pública, tem que reconhecer, tá? Não é facultativo, não. É obrigatório a gente reconhecer se houver decadência. Como tem um forte indício, assim, de que, quer dizer, um forte indício de que possa haver a decadência. Não estou dizendo que tenha. Mas teria que aplicar o mesmo entendimento, seria diligência também. Eu fui induzido a erro em relação a esse item 75, porque não explico. No cabeçalho da minuta do voto do presidente, consta outro número de processo. É um processo referente ao ano 2013. Aí quando eu vi exercício 2010, ano 2013, eu falei, tá dentro do período decadencial. No nome do arquivo, realmente, o nome do arquivo é um processo de 2015, mas no cabeçalho da minuta do voto, constou outra numeração. Realmente, é 2013 lá. Tá. Então tá bom, 2013. gente. Então tá. Verificado o que aconteceu aqui, está tudo ok e tal, e a gente retoma amanhã junto com aquele da Ana, tá? Aí seria interessante ver se não tem, nos próprios autos, se já não tem algum comprovante de pagamento, né? Tá certo. De repente vai que tem, não sei. Tá certo. Esse aqui que está sendo com vista, ele vai ser paradigma para o item 176, tá bom? O próximo é de minha relatoria também, é o item 177, deixa eu colocar lá para vocês. Eu não coloquei 177. São 3 processos seguidos, né, do mesmo contribuinte, né? Não, esse próximo já não é do Tiago Henrique Melo Ferreira. Sim, são 3, aí tem Tiago 2 vezes, 178 e 179. Não, é por causa do repetitivo, né? Isso. Tá. Eu falei, ele vem em consideração só os que eu fiz voto, né? Colegas, então, agora é o item 177. Do contribuinte Tiago Henrique Melo Ferreira. Vamos lá. ITR também. Trata-se de notificação de lançamento, resultante do notificação de lançamento, que resultou do lançamento suplementar da ITR, referente ao exercício 2009, incidente sobre o imóvel rural Fazenda Ouro Branco. Após a análise da DTR do ano de 2009, a autoridade autuante desconsiderou o VTN declarado de R$0 e arbitrou 4 milhões de VTN para a área toda, embasado no CIPT, com base no CIPT, com o consequente aumento do VTN tributável tal, e apurou em imposto suplementar. Sindicato. 2014. Esse também tem probleminha aí
tem que averiguar a diligência também nesse, né, professor? O lançamento é de 2014, aliás, o lançamento se constituiu em 2014, e o exercício é 2009, né? O exercício é 2009. O lançamento é de outubro de 2014. Eu confesso que nesses processos que eu fiz de TR aqui, dessa leva aqui, eu não fiquei me atendo, assim, à decadência. Pois é. Eu não ficava, não, mas tem que ficar. É a mesma linha. Tem bicha de mesa também. Os 3 processos, né? Todos eles. Mas realmente a gente às vezes passa batido. Eu realmente, até porque a decadência aí é bem sutil, né? Somente um exercício, alguns meses, né? Menos de um ano aí decadência. Você sabe que essa questão de levantar a decadência de ofício é uma coisa que não era comum no CARF. E nem na DRJ é comum, né? E, os contribuintes, os jogadores, regra geral, se atêm à defesa, né? O recurso e tal, né? Na nossa turma, de um tempo para cá, né? De um ano para cá, eu acho, não sei, um pouco mais, que a turma começou, né? Se vocês analisarem os julgados, relacionar todos os julgados, vocês vão ver que a quantidade de processo em que a gente reconheceu de ofício a decadência aumentou muito de um tempo para cá, assim, né? Antes evolução, né, amigo? Não era feito isso, né? A gente ficava atento, até porque se eu sou PGVN e vou executar a decisão e sei que é decadente, eu já nem executo, né? Não, mas eu não tenho como ele saber. O PGVN pode ser até que faça. Se eu sou procurador da Fazenda e vou executar e sei que está decadente, é rasgar dinheiro, né? Vou pagar sucumbência a toda. Você tem que ver que o procurador da Fazenda ele tem inúmeros processos. Para ele entrar quando ele recebe a inscrição em dívida, para ele entrar na miudeza de cada um é meio complicado. Se o contribuinte não chamar a atenção, a possibilidade de passar despercebido é muito grande. Porque o procurador tem muitos processos, ele não tem só um ou dois, ele tem inúmeros processos, com várias coisas para acompanhar. Então, esse controle da legalidade, ele tem que ser feito exatamente nos órgãos de julgamento, porque a gente pega tudo, analisa o processo como todo. É por isso que eu sou tão adepto do efeito, na sua versão mais ortodoxa, do efeito devolutivo e translativo, para a gente observar tudo. Porque são as oportunidades do controle de legalidade, sabe? Quanto mais cedo for feito o controle de legalidade, menos problema, menos litígio a gente vai ter na frente. E há a possibilidade, por exemplo, passou despercebido pela DJ, passou despercebido por você. Lá na execução, é a grande possibilidade de passar despercebido. Se for escrito em dívida ativa de união, se o contribuidor embargar ou apresentar ação de pré-executividade, a possibilidade é de ir para o judiciário. No judiciário é que até o próprio juiz vai ter que ser provocado para ver, né? Porque você tem que pensar o volume de informações que essas pessoas trabalham, né? Tá. Colegas, esses 3 itens, então, de minha relatoria, eu estou tirando com vista de mesa, vou dar uma verificada na questão de decadência, né? E aí a gente retoma amanhã, tá? Perceba que só teve uma decisão da DJ até hoje, que a gente analisou, que a gente analisa essa questão da decadência, que a própria DJ fez controle de legalidade, foi um recurso do ofício, você se lembra, foi até de minha relatoria, que a DJ colocou a tela do sinal, não sei se você se lembra. Foi a única vez que eu vi a DJ fazer o controle de legalidade. E fez o recurso do ofício, veio para cá e a gente não tinha como não poder dizer, porque estava lá a tela do sinal atestando o pagamento lá atrás, né? Ok. Luiz, agora o próximo é teu, então, de sua relatoria, porque os outros... 180. Anuncia aí, presidente. É o item 180. Colegas, vamos fazer o julgamento do item 180, da contribuinte Maria Alice Sena Maranhão. Também ITR. Luiz, pode começar, então. Para ser bastante objetivo, presidente, esse processo aqui está exatamente na temática que a gente vem falando. O exercício é 2010, ele foi constituído em 20 de maio de 2015. Então, eu já encaminhei pela diligência, estou encaminhando pela diligência,
para verificar se há ou não recolhimento antecipado atraiu a regra do 150. Só isso. Eu estou pugnando pela diligência. Então, colegas, em relação ao item 180 da pauta, o conselheiro relator... Deixa eu só pegar aqui só um instantinho. O caso aqui é cerca de 4 meses, né? O fato, a decadência ocorreu em 1º de janeiro de 2015 e o fato gerador, aliás, o lançamento se aperfeiçoou em 20 de maio de 2015. Ok, colegas, em relação ao item 180 da pauta, o conselheiro relator está propondo uma diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil confirme se houve antecipação do pagamento em relação ao exercício 2010, antecipação da ITR. Alguém diverge da diligência do relator? Ninguém diverge, né? Diligência, nós vamos fazer coleta individual dos votos, né? Não é divergir nesse caso aqui específico, né? Então, ninguém diverge, então, nesse caso aqui, eu vou... Você está, de ofício, né, que você está reconhecendo, né, Luiz? De ofício, efeito translativo do recurso voluntário, matéria de ordem pública. Tem que embargar, provavelmente, a outra decisão, tá, Denis? Provável. Tá, a gente... Qual aquela que ele já pronunciou? De que já não, a 181. Sim, é porque a 181, sim, é porque ela é da minha contribuinte, perfeito. Deve ser subsequente. Tá, nesse caso aqui a gente não intima o contribuinte, né, Luiz, nesse teu, né? Porque é de ofício, você quer ver se no sistema tem recolhimento, né? Nesse caso aqui não tem que... Na sessão passada, Deni, eu me recordo que a gente tinha acordado para intimar o contribuinte e apresentar o comprovante de pagamento, não foi, Gregório? Ou eu estou lembrando algum caso específico? Se desse negativo, para intimar o contribuinte. E também nos casos que houve a venda da propriedade desde o período fiscalizado até a presente data. Porque normalmente no demonstrativo de apuração do imposto que é lançado, a fiscalização refaz e abate o valor que foi apurado como devido na declaração do contribuinte. Então ali é um indício que houve uma apuração de um saldo a pagar, né, que em tese pode ter sido pago pelo contribuinte. Daí a diligência para confirmar se houve pagamento ou não. Aí se porventura a Receita não identifica, mas existe essa informação na declaração, aí intima o contribuinte para comprovar o pagamento. Tá, então... Agora, só fazer outra colocação que eu fiz quando o Rafael trouxe essa informação. É que, para fins de comprovação de recolhimento antecipado, necessariamente tem que estar na Receita Federal o recolhimento. Necessariamente. Porque se o contribuinte fez o pagamento, não tem como não estar no sistema da Receita. Não existe essa possibilidade. A não ser que ele tenha recolhido com o NIF, outro tipo de NIF, com outro CNPJ, outro CPF, ou outra situação que o sistema não captou isso aí. Mas se ele fez isso, o problema não está mais no contencioso. O problema, ele tem que fazer o REDAF junto à Receita, ele tem que corrigir o pagamento da Receita. Isso é outra história. Agora, para comprovação, para o fim da lei, o recolhimento se caracteriza estando nos cofres da União. Então, quando é que está nos cofres da União? Quando está no sistema da Receita. Se ele recolheu errado, aí é outra história, ele vai resolver de outro jeito, mas não é questão do litigioso. Por exemplo, se ele trouxer um DAF, dizendo que pagou, vai estar lá em outro NIF, em outro CNPJ, outro CPF, isso não vale para esse caso concreto. Porque você vai estar reconhecendo um pagamento que não está nos cofres da União em relação àquele evento específico. Mas, Luiz, ele pode se proteger, ele pode dizer, não, eu paguei. Isso aí é uma revisão, inclusive, isso entra na revisão de ofício da unidade, senão vou ter que fazer o REDAF, e necessariamente não vai ser aceito, né? Pode ser que ele alegue que aquilo é assim, e não necessariamente. Daí o risco da gente de se aceitar isso é potencioso. A unidade faz toda uma análise, né? Assiste TV, várias coisas, que REDAF é uma das coisas mais comuns, né, na Receita, e verificar onde foi que ele errou e aloca o pagamento, mas aí se resolve lá. Mas para fins aqui de potencioso, não.
Mas se ele fizer assim, Luiz, não vai refletir na decisão da decadência. Eu acho que é interessante ele ser intimado, porque se ele tiver pago num código errado, ele vai lá, faz a retificação e apresenta a prova para nós na rubrica correta. Mas aí o pagamento não terá sido, recolhimento terá sido antecipado, né, Francisco? Ele recolheu em outro código de receita, não para aqueles fins. Não é tão simples. Aí seria uma outra situação para tu julgar, né? É simples. E outra coisa, se ele pagou, aí ele pode, inclusive, essa alegação que você está trazendo agora. Não, mas ele pagou, corrigiu. Essa é a discussão que ele faz em sede de revisão de ofício. Se a unidade aceitar fazer o redato e tiver comprovado, ele faz em sede de revisão de ofício junto com a unidade. Mas isso aí está mais no contencioso. Você não pode colocar na lei aquilo que a lei não traz. A lei é bem peremptória e como a faixa crédito tributário, a gente tem que fazer uma leitura mais cuidadosa dos termos da lei. Lá diz recolhimento antecipado. Recolhimento antecipado é aquele que está no sistema da Receita. Não adianta. Se ele pagou errado, está em aberto o sistema da Receita. Não tem recolhimento para aquela rubrica, para aquele evento. Não tem recolhimento. Os fatos são esses. Agora, se ele vai provar depois com outros meios, né, se ele recolheu, se ele fez o DAF errado, sei lá, qualquer outra situação que caracterize erro de fato dele no preenchimento do DAF, isso é uma outra história que ele resolve com a unidade. E, inclusive, isso aí pleitear, no caso, se caracterizar que foi antecipado mesmo, e o rendimento, que o pagamento era correto para estar lá desde trás, ele resolve com a unidade. Aí entra naquela questão do controle de legalidade da própria unidade. Como é matéria de ordem pública, pode ser, como se diz, alegado e resolvido a qualquer momento, mas não do contencioso. Eu mesmo jamais vou considerar pagamento de recolhimento antecipado como outro código de receita. Isso não existe. Mas aí a unidade, vai vir uma informação da unidade, olha, teve um pagamento, a gente reconheceu que foi pagamento na data tal, agora foi de um código diferente, e a gente comprovou que esse pagamento jamais poderia ser desse código aí, então se caracterizou... Não sei, mas no REDAF, a unidade não faz esse tipo de pronunciamento, não. O REDAF, ele apenas no sistema. Mas na diligência ela tem que fazer, ela vai nos responder na diligência, por isso que eu acho que ela deve ser intimada se não tiver no sistema e tiver imposto devido. Na verdade, você está quase impondo, assim, que a unidade faça o REDAF, né? Quando a iniciativa do contribuinte fazer. Se ele pagou, ele sabe qual é o tributo. Quando ele faz a declaração, está lá na declaração, está vinculado o NIS, a matrícula do imóvel, e o tributo que ele vai ter que pagar lá embaixo apurado. Então, ele tem que usar esses dois parâmetros para pagar. Se ele pagou errado, ele tem que corrigir o que ele pagou errado. Sim, mas veja bem, a unidade vai nos responder o seguinte, ela vai dizer, olha, ele pagou num código diferente, agora isso caracterizou antecipação. Ou ela vai dizer, ele apresentou um documento aqui que a gente entendeu que não foi pagamento antecipado. E aí isso vai vir para nós no relatório, né, de lá da unidade. Enquanto se não tiver essa intimação dele, só porque é de lá que não tem pagamento, de repente ele teria esse documento e aí você abriria uma outra discussão com ele que poderia ser resolvida agora, né? Não, acho que não. Bom, eu entendo que não é bem assim, sabe? Eu acho que o REDAF não está no contencioso, ele pode corrigir a qualquer momento. Inclusive, recebe o tempo, o cara leva 5 anos com um código errado, e não toma nem iniciativa. Como é que fica isso aí? O cara paga o exercício de 2010, agora em 2020 a gente vai mandar a Receita fazer um REDAF. Em 2020. Isso não tem nem lógica, né? O interesse quando você paga um tributo, o interesse de ter o comprovante de pagamento certo é seu, do contribuinte. Você que está pagando. Aí você agora, o exercício de 2010, estão 10 anos depois, você vai solicitar que a Receita faça veja se ele pagou, se ele pagou lá para a Receita fazer um REDAF 10 anos depois. O contribuinte passou 10 anos, vamos supor que ele tenha pago, passou 10 anos com o DAF errado. Aí depois de 10 anos, o DAF vai mandar a empresa, a Receita fazer o REDAF. Não é bem assim, né? Não é 10 anos não, porque se fosse 7 anos já pegava um 731 lá, então... Não, 10 anos sim, porque é 10 anos que eu estou dizendo para fazer o REDAF. Porque o pagamento, se ele tivesse ser feito, foi em 2010, para ser recolhimento antecipado. Mas assim, 10 anos depois é que a gente está vendo, porra,
será que tem pagamento errado? O cara fez, puxa vida, o cara fez um pagamento errado, aí vamos agora para a Receita fazer o redafo 10 anos depois, quando o passou 10 anos sem fazer nada. Se tem. Mas veja só, isso é seu entendimento, Luiz, tá? É sua opinião sobre o assunto. Isso. Que, inclusive, a gente está antecipando que a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente nem sabe o que vai acontecer. Se for o caso de o contribuinte ter feito o pagamento no código errado, no CNPJ errado, CPF errado, seja lá o que for errado, pode ser que ele não tenha conhecimento. Ele fez o pagamento, até então está tudo bem, não apareceu nada para ele, agora que ele está recebendo o abacaxi na mão dele. Agora que a informação chegou lá com o processo administrativo. Então não é porque ele ficou inércio, porque ele quis, ele paguei errado, eu vou pagar errado, não vou fazer nada, eu sei que paguei errado, não. Quem pagou, está esperando que pagou certo, né? Ninguém quer pagar errado o negócio. Se for o caso, o processo vai voltar com essa informação, o contribuinte pagou lá atrás, mas pagou no código errado. O que é que vocês acham? Aí a gente decide. E assim, ninguém vai fazer imposição para a Receita, ela vai dar ciência dele do que não tem pagamento só, e aí a questão dele é com a Receita, né? Porque, na verdade, mesmo que a Receita comprove, às vezes não teve e tal, e se a Receita não fizer a alocação do pagamento no Código de Receita 1070, como é que vai ficar? Tem recolhimento antecipado? Não tem. Exatamente, não tem recolhimento antecipado. E mas tudo bem, é como o Gregório diz, eu não vou mais prorrogar a minha oitiva. Tá, Luiz, então você vai fazer uma resolução, tá? Eu registrei assim na ata, então, ó. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue da resolução. E ponto, tá? Aí na resolução você esclareça certinho como que você quer, né, a informação, tá bom? Esse item 180, ele será repetitivo para o item 181. Deixa eu ver o horário aqui. Na hora certa, são 4h03. Querem fazer um intervalo agora de uns 15 minutos? Querem? Então, vamos fazer um intervalo a partir de agora, 15 minutos.